Quem não sabe receber, sabota as bênçãos que tanto ora para ter. Você já se percebeu o quanto você ora para ter algo, mas o quão difícil é ter? O quão difícil é acolher quando chega? Muitas vezes oramos, jejuamos, clamando por portas abertas, mas quando a resposta chega, nós não enxergamos que é a resposta, porque ela vem numa embalagem que nós não reconhecemos, porque ela vem talvez numa embalagem de uma nova oportunidade, de um novo emprego, de uma promoção, ou de um presente ou até um elogio, um novo network. Mas ao ver tudo isso, a visão está o quê? Tapada, e aí você se encolhe em vez de abraçar a oportunidade. Muitas vezes pode sentir até vergonha, ou dizer sem jeito, ou recusar, ou achar que lá no íntimo não merece. E muitas vezes nem acha isso no íntimo, mas está incrustado lá no seu subconsciente uma crença de não merecimento. Olá, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta, e hoje nós vamos conversar sobre mais um tópico do livro Os Segredos da Mente Milionária, e sempre aqui com a reformulação junto à Palavra de Deus. Agora, muitas pessoas acham que receber, aproveitar a oportunidade, pode ser que não é humildade. Na maioria das vezes, isto é, sabe o quê? Autossabotagem emocional disfarçada de virtude. Sim, se o coração ainda não aprendeu a receber liberdade, talvez seja por isso que a colheita ainda não aconteceu. Vou repetir novamente. Se o seu coração ainda não aprendeu a receber com liberdade, talvez seja por isso que ainda a colheita não chegou, não aconteceu. Quantas pessoas eu pergunto, elas falam que é muito mais fácil dar do que receber. E o que outra coisa que eu percebo? Que ela, além de terem dificuldade de receber, ao momento que alguém realmente pede algo a que a pessoa precisa, a pessoa que fala que é melhor dar do que receber, não está pronta para dar aquilo que o outro realmente necessita, e sim dar aquilo que ele acredita que o outro necessita e é fácil para ele dar. E é por isso que muitas vezes nós não vemos a colheita acontecer, mesmo depois de tanta semente plantada. Por isso, amados e amadas, no episódio de hoje, vamos mergulhar mais fundo nesse arquivo da mente próspera, inspirada no livro Segredos da Mente Milionária, com base bíblica, tá bom? Vamos por exemplos reais e reflexões profundas. Vamos juntos entender por que tantos de nós vivemos travados e não temos abundância. E isso pode ser transformado. Agora, basta você aí se concentrar. Então, abra seu coração nesse momento. Pega o seu caderno para anotação, porque o que você vai ouvir agora pode curar áreas invisíveis da sua história e destravar bênçãos que já estão a caminho. Então vamos aqui para o nosso arquivo de mente próspera número 10? Diz assim: pessoas de mente próspera são excelentes recebedoras. Pessoas de mente escassa são péssimas recebedoras. E você é uma pessoa que recebe com facilidade, com amor, com gratidão? Ou você tem dificuldade de receber? No livro, o autor nos ensina que muitas pessoas estão emocionalmente e espiritualmente travadas na capacidade de receber. Isso se expressa como frases do tipo assim: eu não preciso disso, imagina! Ou fica até sem graça quando algo acontece. Eu fiquei sem graça. Nossa, eu já fui tanto assim. E prefiro dar do que receber. Nossa, tudo isso era a minha fala também. Essas frases são vistas socialmente como humildes, não é verdade? Mas em muitos casos, sabe o que está revelando? Bloqueios internos com a abundância. Se você não estiver plenamente aberto a receber, você está na prática rejeitando a vida em abundância, está rejeitando a prosperidade
que diz querer. Você fala com os lábios, mas a sua mente, o seu pensamento, o seu coração a rejeita. Agora você pode estar se perguntando, mas o que faz eu bloquear o receber? Vamos aí por tópicos, então. A primeira coisa que bloqueia o nosso receber é a crença de indignidade. Essa crença ela não está assim tão perceptível, mas lá no íntimo está assim, ó, eu não mereço. Ai, porque olha, se eu merecesse isso, eu teria que ter tal e tal capacidade, eu teria que fazer isso e isso e isso, então eu não mereço. Quantas vezes a pessoa está lá num emprego querendo uma promoção, mas lá no íntimo ela acha que não merece, tá? Outra crença de indignidade diz assim, não fiz nada para ganhar isso. A pessoa não tem visão do que ela fez ou do que ela tem que fazer, né? Então ela fica perdida nisso. Outra coisa também, eu sou menos. Quando a pessoa fala eu sou menos, ela está sempre em comparação. Ela não está em evolução, ela está em comparação. O segundo bloqueio de receber é medo de parecer egoísta ou interesseiro. Então, muitas pessoas, especialmente muitas vezes os cristãos, as mulheres, foram ensinadas a doar. A mulher sempre foi ensinada mais a doar, a amar, a servir, a abrir mão, mas não foram ensinadas a receber com maturidade emocional. Então, e também na hora de doar, de servir, de dar, também lhes falta maturidade emocional, porque se magoam depois com muita facilidade. Mas aqui nós estamos focando no receber. Tá? Então, o medo de parecer egoísta e interesseira, tá? Porque não fomos ensinadas a receber com maturidade. E também quando se tem uma autoestima fragilizada. Segundo a psicóloga Brené Brown, a capacidade de receber está diretamente ligada à autovalorização saudável. Tá? O quanto você se valoriza de forma saudável. Pessoas que acreditam no seu valor são mais abertas a reconhecer e acolher as bênçãos, acolher os elogios, acolher as recompensas e oportunidades. O quanto você tem acolhido isso? Talvez seus olhos nem estejam abertos para isso, muito menos seu coração, porque tudo que você olha ao derredor está de forma deturpada. Então, nós temos que começar a ir primeiro para o autoconhecimento, para a gente começar a ter um novo olhar. E a quarta coisa que bloqueia o nosso receber são feridas antigas não curadas. Então, pensa numa criança que cresceu ouvindo que pedir era feio, que tudo tem muito sacrifício para se obter. Tá? Eu lembro que eu ganhei um presente de Natal, eu sei que foi por muito custo que meus pais me deram, um violão. E eu fiquei tão feliz com aquele violão, eu queria tocar na igreja, aprender, né? E eu falei, o ano que vem eu vou querer uma flauta, no outro ano eu vou querer isso. E eu sei que mal eu acabei de receber o violão, já levei uma surra. E falou assim, você não vê o sacrifício que a gente fez, dinheiro não nasce em árvore, você está sendo egoísta. Então, conclusão, aquilo me bloqueou a ter desejo, a ter vontades de falar para os meus pais sobre isso. Então, isso pode carregar em nós uma visão de que o mundo, que a vida adulta é difícil obter as coisas e rejeitar as bênçãos de Deus e nem perceber as bênçãos de Deus. Então, minha amada, meu amado, veja, qual desses 4 itens tem hoje incomodado a tua vida? Eu já estive nos 4, muito fortemente. E a autoestima fragilizada, então, era enorme. Né? Então, tudo isso vai sendo o quê? Mudado em nós quando nós nos abrimos. Agora, como eu disse nesse último item das feridas antigas não curadas, elas geralmente vieram ali da infância, tá? Então, as experiências de infância traz uma raiz muito profunda de escassez. O autor também, ele assim pontua muito isso. E ele diz, e você também deve constatar na tua experiência e em outras experiências, as crianças recebem muito mais não do que sim.
não mexa aqui, não faça isso, tira a mão daqui. Então, para cada 20 negativas, a criança recebe uma negativa. Agora, em vez muitas vezes de nós darmos a negativa para a criança, nós poderíamos ensinar o caminho. Um exemplo, se a criança vai pisar numa poça d'água, quando você fala assim para ela, não pisa nessa poça. O não para ela, primeiro, já é desafiador. E o não ela não processa muito bem. Então, a tendência dela é pisar na poça. Mas você poderia direcionar e dizer assim, vem por esse lado, passa por esse lado. Você está dando uma direção para se afastar do obstáculo ou para transpor o obstáculo. Mas nós usamos o quê? Não faça isso. E a gente usa assim, você está fazendo isso errado, menina, menino, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço, porque quando você faz, sai tudo errado. Não, agora não. Isso é caro demais. Não, nós não vamos comprar isso, nós não temos dinheiro, isso é caro demais. Então você percebe quantos não nós recebemos na infância? E esse é um padrão que fica aqui dentro do nosso interior, ainda que foram com mais boas intenções que recebemos, mas gera em nós uma sensação de inadequação e um sentimento profundo, sabe do quê? De não merecimento. Então, muitas vezes você luta, você se sobrecarrega, você faz tanta coisa, mas lá no seu íntimo você traz essa programação, esse sentimento profundo de não merecimento. E aí, quando você vê alguém que conquistou algo, fica o quê? Se comparando, fica com ressentimento, murmuração. Então, veja, a criança, nós quando criança, nós crescemos acreditando que não está à altura de nós receber um elogio, uma recompensa, uma confiança do outro, uma promoção, né? E o resultado? O resultado que a gente torna-se uma pessoa adulta que não sabe receber nem ajuda, nem amor, nem dinheiro, nem oportunidade. Eu lembro que eu recebia muito, ganhava muita roupa usada. E, de uma certa forma, eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo triste. Porque eu passava em lojas e via roupas novas, eu queria também ter aquela roupa nova. E as roupas, geralmente, que eu ganhava, sempre tinha ou uma manchinha, ou um defeito, ou um rasguinho. Ela nunca estava assim, totalmente ilesa. Então, isso também vai trazendo a sensação que a gente não pode ter coisas boas, coisas novas. Então, vai trazendo esse profundo sentimento de não merecimento, tá? Então, perceba como foi a tua infância. Agora, nós também temos os pais que viveram muito essa situação e que não querem deixar os filhos hoje passar com o que eles passaram. Aí eles oferecem roupa de marca para os filhos, presente sem ser datas festivas. Então, tudo que eles podem dar para os filhos, eles dão. Eles criam crianças não gratas, porque são crianças que vão achar que sempre tem que estar recebendo e nunca dando, tá? São crianças que não vão saber lidar com a frustração, não terão resiliência e vão chamar os pais ainda, vou usar uma palavra aqui, de mão de vaca, mão fechada. Então, veja, os extremos são extremamente perigosos. E quando nós sofremos no extremo, nós tendemos a ir para o outro extremo e nós vamos receber ingratidão e vamos ficar amarguradas, porque nós vamos receber mais do mesmo, porque você não se sentia um sentimento profundo de não merecimento, aí junto aos filhos você vai ter o mesmo sentimento, só que de uma roupagem diferente. Você viu que interessante? Agora, voltando aqui no aspecto também do livro, com toda essa cultura da infância, o que cria também? Uma mentalidade de punição e recompensa. Então, um outro fator limitante é o condicionamento à punição. Deixa eu explicar melhor. Então, desde cedo, muitas crianças, muitas pessoas foram ensinadas com regra como assim, ó. Se você se comportar, você ganha um chocolate.
Se você comer tudo, você ganha um doce. Então, você tinha que fazer algo para ter uma recompensa. Aí, mas, se você tirar nota ruim, você vai ficar sem presente. Então, se eu faço algo bom, eu recebo uma coisa legal. Se eu faço algo ruim, eu não recebo algo, ou muitas vezes tira-me algo, ou eu recebo algo ruim. Esse padrão, o que acontece? Ele vai instalar uma programação inconsciente. Então, vai ficar assim na mente, ó. Se eu me comportar mal, não serei recompensado. Não serei recompensada. Se eu errar, não mereço receber nada. Cria esse padrão. Aqui vai entrando o quê? A cultura interna do não merecimento. A cultura interna que eu tenho que ser o hiper competente. A cultura interna do perfeccionismo, tá? Então, na vida adulta, isso vai se transformar numa autopunição silenciosa, numa autossabotagem. Então, lá no íntimo, lá no seu subconsciente, vai dizer, eu não estou dando conta, eu não estou dando conta, então eu não mereço ganhar bem, eu não estou dando conta, então eu não mereço realmente ter um bom relacionamento. Eu estou lutando tanto, mas algo deve estar errado comigo. Algo está errado comigo. Então, você vê, é uma autopunição silenciosa, que a gente chama também aquela voz na sua cabeça, uma autocrítica. Então, geralmente, a pessoa que passa por isso, gente, eu já passei muito por isso. Senhor Jesus, hoje eu louvo muito a Deus por me sentir em paz, não me sentir mais em conflito, sabe? Meu corpo, alma, espírito, ser realmente íntegros, unidos, unânimes, não tá dividido, né? Então, geralmente, as pessoas que passam por isso, elas trabalham duro, sabe? Mas elas se sabotam no momento de colher, por se sentir não merecedoras de receber. Então, comece a avaliar um pouco a sua vida. Vê se tem fatos dessa natureza. Nas pessoas mais velhas, com mais de 40 anos, isso tem muito. Agora, os filhos de hoje já estão sendo criados de forma diferente, vão ter um outro lado da história, tá? Então, no livro também, o autor nos traz o exemplo do carvalho, que é uma árvore extremamente frondosa, né? E ele faz uma analogia assim, ó. Um carvalho, ele cresce até 30 metros de altura, gente. Então, ele diz assim, se um carvalho cresce 30 metros, mas se ele tivesse a mente de um ser humano, sabe quanto ele cresceria? 3 metros, porque ele se auto-sabotaria, tá? Ou seja, a limitação não está no potencial, está na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Para a transformação da nossa mente, para a renovação da nossa mente. Porque na nossa mente está toda a limitação do potencial de Deus em nós. Nós limitamos o potencial de Deus em nós, tá? Então, Deus nos criou para frutificar, para florescer, para alcançar grandes alturas. Gente, não estou dizendo alturas como a gente vê o sucesso aí de outras pessoas. A grande altura significa você ter uma paz completa, uma vida em abundância, você ter realmente aquilo que te preenche, sabe? Que você sente bem, que você multiplica o seu talento. Agora, se você estiver preso a uma mentalidade de escassez, vai o quê? Vai se contentar com migalhas, vai comer das migalhas que caem da mesa do Senhor, mesmo sendo herdeira de um pai abundante. Está ficando mais claro para você? O autor também nos traz um princípio-chave. Ele diz assim, doar e receber fazem parte do mesmo fluxo. Por quê? Se alguém está doando, alguém está recebendo. Se alguém está recebendo, é porque alguém está doando. Então, para todo doador, deve haver o quê? Um recebedor. E para todo recebedor, deve haver um doador. Você percebe que é um fluxo? É impossível doar se ninguém estiver disposto a receber. Então, negar-se a receber quebra o fluxo da abundância. Impede que o outro
o outro de experimentar a alegria da generosidade, tá? Então, quando a gente recusa um presente, um elogio, um valor justo, não é humildade, tá? É orgulho disfarçado. Ai, não. Não, isso é orgulho disfarçado. É falta de autoconhecimento. É falta de saber o que está lá no interior. Veja, o dinheiro ele é como água. Ele não se importa com quem vai ficar com ele. Ele flui para onde encontra espaço. Então, se a gente não tem espaço nem para receber um elogio, como a gente vai ter espaço para receber também recursos financeiros? Então, o autor aponta que as pessoas ricas, elas continuam enriquecendo porque elas estão abertas a receber. Elas estão abertas a verem oportunidade. Já quem vive na escassez costuma dizer, né? Ah, não preciso disso. Dinheiro não é tão importante. Prefiro viver sem. Aí vai ver a situação dessa pessoa como que é. Vai ver a vida dessa pessoa como que é. E tudo isso, amados e amadas, as bênçãos não fluem para quem está com a porta fechada. Agora, para quem está com a porta aberta, a bênção entra, tá? Temos um outro mito que afasta muitas pessoas de receber, é o medo de ficar soberba ou menos espiritual com dinheiro. Olha, amados, dinheiro não muda quem nós somos, ele apenas revela quem nós somos. O dinheiro, ele amplifica quem nós somos. Quem nós já somos, o dinheiro vai amplificar. Então, se você for uma pessoa generosa, o dinheiro vai te tornar mais generoso, mais generosa ainda. Se você for egoísta, ele vai intensificar isso. O dinheiro não muda o caráter, ele potencializa a essência da pessoa, sabe? Veja, a Bíblia nos ensina tanto a dar com alegria quanto a receber com honra. A gente muitas vezes só olha o dar, né? Mas o Senhor nos ensina a receber com honra. Veja lá em Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-ás dado. Para você dar, você tem que estar aberto a receber. Ser-vos-á dado. Agora, você tem recebido o que tem chegado a você? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no regaço. Só que a gente fica na primeira frase dai, e aqui ser-vos-á dado, a gente se fecha para receber a bênção. Agora em Tiago 1,17 também diz assim, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, amados, o dom perfeito, o Senhor nos deu potencial, o Senhor nos deu para multiplicar. Só que muitas vezes nós não recebemos e não percebemos que temos isso. Deus é um doador generoso. E como filhos, filhas, precisamos aprender a receber o que Ele já nos deu. Seja através do quê? De pessoas. Sabe por quê? A gente quer receber de Deus, mas a gente não quer receber através de pessoas, de portas abertas, de convite, de recursos. A gente quer receber tipo bênção inesperada, que muitas vezes chega e você nem sabe quem deu nada disso, chega numa carta, num envelope, né? Mas não é assim, gente. O Senhor, Ele coloca empregos, coloca oportunidades, coloca grupo, e a gente tem que ver que o Senhor está mandando de outra forma essa bênção para nós. Eu lembro de uma historinha que uma cidadezinha perto de um rio foi avisado, todos os moradores saíram de suas casas, que estava para vir uma grande tempestade e haver um alagamento. E um senhor se recusou a sair. Ele falou, não, eu vou ficar aqui a minha casa e se acontecer um alagamento, Deus vai me salvar, eu sou de Deus. Aí o senhorzinho não quis sair. Ok, veio a chuva, transbordou o rio e alagou a cidade. E continuou a chuva e o rio transbordando, a água aumentando. Aí os amigos passaram, vamos embora. Não, Deus vai me salvar, não vou sair da minha casa, o Senhor me deu essa casa.
Ok, aí depois veio um barquinho com os bombeiros. Não, não, Deus vai me salvar, eu não vou sair daqui. Aí ele já estava em cima do telhado, gente, de tanto que a água veio. Veio o helicóptero. Não, não, não vou. A água não vai passar, daqui a pouco a água vai abaixar e eu vou entrar na minha casa. Conclusão, ele morreu. Aí ele chegou lá no céu revoltado. Ô Senhor, puxa vida, eu falei para todo mundo que o Senhor me ia salvar. O Senhor não é meu Deus, o Senhor não é generoso, o Senhor não é bondoso. Ele falou, sim, eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou misericordioso. Eu mandei vizinho. Primeiro a cidade foi avisada. Os vizinhos tentaram te levar. O bombeiro veio de barquinho. Depois veio helicóptero. Eu vim de várias formas para te ajudar e você recusou. Então esse homem, ele não estava aberto a receber, porque ele queria receber da forma dele, do jeito dele, da forma da mentalidade que ele estabeleceu, nas expectativas que ele estabeleceu. E isso fecha a nossa porta do recebimento. Então, amados e amadas, a mente próspera recebe um elogio sem justificativa, um presente sem desconforto, uma ajuda sem se sentir inferior, uma oportunidade sem pensar que está enganando alguém, tá? Recebe o amor de Deus sem tentar pagar por isso com obras, tá? Então vocês percebem como isso é profundo e a gente precisa realmente consultar o nosso coração, apresentar as nossas entranhas para Deus. Olha, vamos pensar num exemplo mais prático, né? Eu dei essa metáfora desse senhorzinho, mas pensa numa mulher empreendedora que começa a prosperar. Os clientes elogiam ela e convidam ela até para eventos e as vendas aumentam. Mas ela responde assim, eu vendi tudo isso, mas isso aí sabe o que foi? Foi sorte. Porque, olha, não estava nem tão bom assim, viu? Olha, realmente foi sorte. Eu estou até com medo. Será que consigo manter isso? Não, isso aí foi sorte. Então, ela o quê? Ela não está aberta a receber, a prosperar. Esse comportamento é uma rejeição disfarçada, sabe do quê? De humildade. Eu sou pequenininha. Eu não consigo fazer as coisas. Então, ela mesma está tendo uma rejeição disfarçada de humildade. Em contraste, uma outra mulher de mente aberta, próspera, responde, puxa, muito obrigada, fico feliz que vocês tenham gostado, recebo isso com gratidão, que bom que esse meu trabalho abençoou a vida de vocês. Vocês percebem? Vocês viram algum orgulho aqui? Pelo contrário, a pessoa se alegrou com a oportunidade que teve, porque ela ali também teve um trabalho a entregar e se alegrou. Então, nós temos que rever como nós estamos reagindo às oportunidades da vida. E aqui agora, como sempre, nós vamos ter uma declaração de transformação. Então, olha só, eu recebo com gratidão o que Deus e a vida têm para mim. Vamos repetir juntas? Eu recebo com gratidão o que Deus tem para mim. O que Deus e a vida têm para mim. Eu sou uma boa semeadora. Vamos juntas? Eu sou uma boa semeadora, mas também uma excelente colhedora. Vamos lá? Mas também uma excelente colhedora. Eu não me envergonho de prosperar. Vamos juntas? Eu não me envergonho de prosperar, porque minha vida dá glória ao Deus da abundância. Juntas? Porque minha vida dá glória ao Deus da abundância. Eu tenho uma mente próspera. Vamos? Eu tenho uma mente próspera. Pega essa declaração, gruda aí em algum lugar, escreva e vá repetindo. Nós temos o que pregar para nossa mente, para nossa alma, pregar para as nossas emoções. Tá? Então veja como ser uma excelente recebedora, uma excelente colhedora. Comece a nutrir a si mesma. Em vez de sempre se doar, aprenda a cuidar de você com carinho.
Quantas mulheres vêm para a comunidade Mulheres com Propósito e não conseguem participar dos encontros, porque elas não conseguem se organizar no tempo de ter 2 horas de autocuidado. Aquelas 2 horas valeria tanto para ela que as 10 horas que ela está trabalhando, ela teria o quê? Uma redução de carga de trabalho pela forma que ela iria trabalhar diferente. Então, amadas, o autocuidado, veja, ninguém te tira o autoconhecimento, a expansão da sua mente. Então, comece a nutrir a si mesma. Isso inclui seu tempo de autoconhecimento, de descanso, de silêncio, de prazer, de investimento pessoal. Ontem, no nosso encontro terapêutico, algumas perguntas sempre nós fazemos, nós conversamos, e uma delas disse assim: olha, eu gostaria de ser amada e cuidada, que aqueles a quem eu amo, que eles percebessem das minhas necessidades e realmente correspondesse a elas. Aí eu perguntei: os outros sabem da sua necessidade? Não sei, mas deve saber, né? Porque eu faço isso. E você se permite descansar? Você se permite ter momentos de autocuidado? Não, eu estou sempre trabalhando. Então, como o outro vai também dar algo a você que você nem se permite ter? Você fica refém da mão do outro. Então, se a gente não começar a nutrir a nós mesmas, nós não vamos ser uma boa recebedora. Nós vamos estar sempre exaustas. Segundo ponto, para ser uma boa recebedora, fique grata e até emocionada quando você receber algo. Se você receber um valor financeiro, se você receber um sorriso, um coração aberto de outra pessoa, um presente, agradeça a Deus por esse presente. Isso reforça a sua mente que você está pronta para muito mais. E nós sempre terminamos aqui a nossa reflexão, quais as ações práticas para que a gente coloque isso em prática, né? Da mente próspera. Então, primeiro item, aceite elogios sem desviar ou sem minimizar. Apenas diga: obrigado, recebo com carinho. Comece a praticar isso. Isso já vai fazer uma mudança de mentalidade. Segundo, ao receber algo como um presente, uma ajuda, uma atenção, não se sinta em dívida. Receba como bênção. E lembre-se, tudo que tem vem de Deus. Sabe, amados, hoje nós estamos tanto no momento onde não existe mais cavalheirismo e onde não existem mulheres que permitem que os homens sejam cavalheiros. Então, quantas vezes a gente poderia, quando cai alguma coisa, eu sei que tá raro as pessoas ajudarem para pegar, geralmente quem ajuda muitas vezes é outra mulher, mas se um homem for ajudar, permita que ele faça. Se você está ali com o seu companheiro, permita que ele seja gentil, permita que ele abra a porta do carro, permite que ele te ajude com as bagagens, com a bolsa. Muitas vezes eu vejo mulheres carregando bebê, sacola, isso, aquilo, e mal dá para um homem carregar. Elas nem se tocam, elas simplesmente vão pegando. Se mostre realmente que você quer ajuda e que você merece. Aí depois ficam magoadas que o marido não ajuda. Tem algumas coisas que eu faço questão de não fazer. Eu não troco gás. E não quero aprender a trocar. Como eu tenho meu esposo, ele que troque. Então, tem algumas coisas, eu não ponho lixo na rua. Eu não vou pegar o peso e ir até a rua colocar o lixo. Se a gente pede alguma coisa à noite, do iFood, alguma coisa, toca a campainha, muitas vezes ele está desconfortável para sair, eu falo: não, eu não vou sozinha até o portão, você vai me acompanhar. Então, amados, a gente também tem que colocar o quê? Que eles podem nos proteger, eles podem nos ajudar. Então, o que eu vejo muito hoje é mulheres com os filhos, colocam os filhos para sentar no banco do idoso, do deficiente. Elas ficam em pé segurando um monte de mala
e muitas vezes uma pessoa idosa de pé. O que você está ensinando para essa criança? Que ela tem prioridade, que a mãe tem que carregar tudo e o velho em pé. Então, que juventude nós vamos ter para o respeito do idoso? Nunca no nosso país teve tão baixo respeito ao idoso como está tendo hoje. E quem geralmente criaram essas crianças? As mulheres, geralmente. São mais as mulheres que a função delas nessa parte mais da educação, do amor, do afeto. Então, nós precisamos rever isso. Muitas vezes cai do outro lado, tá? Então, vamos também aprender a receber com bênção, sabendo que tudo vem de Deus, tá? E aprender a ensinar aos que estão ao nosso lado a também nos dar. Larga de ser a guerreira, a super mulher, chega de ser mulher maravilha. No final você só vai encontrar enfado, canseira, tá? Ressentimento, mágoa. Outro item de ações práticas da mente próspera. Reflita. A gente vive no automatismo, não reflete. Você tem mais facilidade em dar ou receber? Você já parou para pensar enquanto a gente estava falando isso? Tenho quase certeza que você falou em dar. Que crenças antigas podem estar bloqueando sua capacidade de acolher para receber? Então comece a perceber o que tem te impedido e trabalhe nisso. E exercite, como acabei de falar, a gratidão ativa. Receber bem é diferente de ficar passiva, tá? Receba e responda com generosidade, não com culpa, ali sem jeito. Responda com liberdade. Vocês perceberam, amados e amadas? Talvez você já tenha passado a vida inteira ouvindo que não podia pedir, que tinha que ser forte, que dar era mais bonito do que receber. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando a renovar a sua mente, porque o mesmo Deus que nos ensinou a servir também quer nos ensinar a acolher, receber. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lá Lucas 3,38. Você já foi chamada, não só para plantar, mas para colher. Não só para orar, mas para viver o milagre. Então respira fundo e declara com fé: eu recebo tudo aquilo que Deus tem para mim. Sem medo, sem vergonha, sem me auto-sabotar. Começa a refletir sobre essa frase. E se você deseja continuar essa jornada de crescimento, de autoconhecimento, de libertação emocional, eu quero te convidar para caminhar com a gente lá na comunidade Mulheres com Propósito, Mulheres Transformadas para Transformar. Aqui na descrição do vídeo, você já vai ter o link aqui da comunidade Mulheres com Propósito, onde você vai encontrar mulheres que, assim como você, estão aprendendo a se valorizar, a crescer e a viver na plenitude que Deus preparou. Então, acesse o link aqui na descrição e venha florescer com a gente, porque quando uma mulher se permite receber, ela muda o mundo ao seu redor, ela muda a sua família, ela influencia e ela transborda na vida de todos. Eu espero você na comunidade e também no próximo vídeo. Amados e amadas, se esse vídeo te abençoou, aqui compartilhe ele para outras pessoas serem abençoadas. Curta, porque quando você curte, coloca um comentário, o YouTube entende que é importante e ele aí divulga para as mais pessoas. Até mais então!